Desde a antiguidade, desde a Mesopotâmia, no Fértil Crescente, passando pela grande cidade de Babilônia de Nabucodonosor, desde o tempo dos impérios, tanto da Síria até o Império Grego e ao Império Romano, que foi um dos últimos grandes impérios, as pessoas têm usado sangue para fazer suas oferendas, seus sacrifícios e a comunhão com o que eles chamam de deuses. Por que o sangue? O que o sangue tem de tão importante que ele é usado por muitas e muitas religiões, seitas e ismos que são espalhados pelo mundo inteiro? Qual a importância do sangue? O sangue, a sua importância, ela foi revelada quando o Senhor deu o Pentateuco a Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, o Senhor então mostra a importância do sangue. Os que estão aqui, que sabem, já estudaram sobre a composição do sangue, desde o plasma, hemácias, leucócitos, plaquetas, essa composição toda que é matéria para quem trabalha nesse assunto, continua ainda o sangue sendo o que muitos chamam um tecido misterioso. E ao contrário de que muitos pensam, dizem alguns cientistas, o sangue não é produzido somente na medula, mas em várias partes do corpo o sangue é produzido. Quando eu, como leigo, estive lendo isso, eu fiquei maravilhado, porque o corpo produz o sangue, embora que saibamos a medula é fundamental. Mas de onde vem o sangue? Por volta de 5 litros de sangue cada pessoa tem. 5 litros. E eu fui dar uma pesquisa para saber qual a capacidade do ser humano resistir sem essa quantidade exata de sangue. E a literatura é unânime em dizer que após o ser humano perder 2 litros de sangue, o risco de morte daquela pessoa é iminente. Para que ele entre em óbito, não vai dar muito problema, é ligeiro. Por isso que nas intervenções cirúrgicas é necessária uma reserva de bolsa de sangue para que o paciente, ou no centro cirúrgico, ou no atendimento de urgência, não venha a falecer. Pois a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz: a vida da carne está no sangue. Tira-se o sangue e o corpo morre. Isso você pode ver nos animais quando são abatidos. Sem o sangue ele não vai sobreviver. Mas nessa noite não queremos nos delongar sobre a importância do sangue no fator da vida humana. Mas nós queremos nos deter na importância do sangue para a eternidade do ser humano. E não é através de oferendas usando sangue, porque a Bíblia Sagrada ela proíbe categoricamente comer sangue, porque é como se o ser humano estivesse se alimentando da vida humana. Mas eu encontrei, e eu não sou a única pessoa que encontrou isso, eu encontrei na Bíblia Sagrada que o sangue fala. Quando Abel
foi morto por seu irmão Caim. Foi o primeiro sangue derramado através de um homicídio. Quando aquele sangue foi derramado na terra de Abel, com pouco tempo o Senhor Deus falou com Caim e disse: o sangue do teu irmão clama da terra. Porque no sangue tem a vida. Embora ele não possa produzir um som para falar, mas ele tem uma maneira de se comunicar com Deus. É este componente, é este tecido chamado sangue, que Deus colocou nele a vida. E foi exatamente através desse sangue que o homem perdeu duas vidas. Ele perdeu uma vida estando lá no Éden, o jardim de Deus, o paraíso conhecido até pelas crianças. Deus criou o homem, macho e fêmea, e colocou-os no jardim. E todos nós éramos para transformar a terra num grande jardim. Não haveria homicídio, não haveria violência, não haveria pecado e principalmente não haveria morte, nunca, nunca, nunca. Mas quando Adão pecou, a morte chegou em Adão, chegou na nossa mãe Eva, e como disse Paulo aos Romanos, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Às vezes nos questionamos e falamos: mas eu não faço isso. E o pecado que condena uma alma ao inferno não é o pecado que ele comete, mas é o pecado com o qual ele nasceu. Porque o salmista, no Salmo 51 da Bíblia Sagrada, ele diz assim: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Somos pecadores de nascença. O sangue foi contaminado. Por isso que o Senhor disse para Adão, antes de Adão pecar: no dia em que tu comeres desta fruta, certamente morrerás. E Adão foi o primeiro, Eva em seguida, ele como nosso ascendente, nós todos como descendentes, somos pecadores condenados. Mas um dia para cá, mas para lá não há dia, porque é atemporal. O nosso Deus não é limitado a dia, nem a mês, nem a ano, nem a hora, nem a minuto, nem a segundo. Está escrito na Bíblia Sagrada que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus.